Jay, eu fui demitido, e agora o que eu faço? Eu não sei. Esse não é um canal de coach. Eu não vou poder dar dicas sobre o mercado de trabalho, até porque fazem 6 anos que eu não realmente preciso me inteirar sobre o mercado de trabalho e tudo mais. Mas eu sou o Jay. Esse é o canal de Eu Não Sei. E eu realmente acabei de ser demitido. E estou num processo para entender o que eu preciso fazer. Hoje eu tô um pouquinho mais despojado, de regatas, e sem muitos adereços e um pouquinho menos preocupado com a minha aparência também, porque eu realmente tô um pouco aqui cagando nesses últimos dias. Mas tá tudo certo. Não é um sinal de que algo ruim tá acontecendo, não é um sinal que eu não tô me preocupando comigo mesmo. Até me preparei pra gravar esse vídeo e tudo mais, mudei setup, mudei algumas outras coisas. O que surgiu pra mim de pronto pra gravar esse vídeo essa semana foi a minha demissão, que foi na segunda-feira, do Neida, sem nenhum aviso nem preparação, e fez parte de mais uma das várias demissões em massas que o mercado de tecnologia faz. E esse também não é um ponto que eu quero discutir. Eu não quero discutir o mercado de tecnologia, não quero discutir o capitalismo, não quero discutir a nossa usabilidade para o mercado capitalista, não quero discutir a nossa descartabilidade, não quero discutir o quanto a gente é totalmente descartável, independente do cargo que nós nos encontramos. Então, se você não for o dono da empresa, não importa se você é o CEO, o gerente, o dev, o analista, o assistente, você é completamente descartável e em algum momento você pode sim ser demitido, pode se encontrar no momento de fragilidade, e é nesse ponto que eu quero tocar, não no momento de fragilidade, mas como você lida, ou descobertas que eu tive lidando com o momento de fragilidade. E uma delas que foi muito boa nesses momentos, e aqui eu tô falando momentos no plural, porque eu venho de alguns momentos de fragilidade, então vamos dizer que 2023 não foi um ano fácil, eu perdi minha mãe, tiveram muitas mudanças de trabalho, acho que eu tive alguns desentendimentos emocionais com aquilo que eu faço ou deixei de fazer, muitas reflexões sobre tudo que eu tô fazendo da minha vida, e nesse momento eu sou um dos milhões de desempregados do Brasil. Jason, por que você tá falando essas coisas? O que você descobriu nesses últimos 3 dias? Eu acho que não foi uma descoberta dos últimos 3 dias, acho que foi uma descoberta ao longo desses anos que me fez refletir sobre a forma que eu lido com as coisas. E se eu posso me definir em uma palavra, talvez desde o início do meu eu, ou muito próximo disso, pelo menos nos últimos anos eu acho que eu tenho entendido um pouco melhor essa característica, é que eu sou uma pessoa pragmática. E não só pragmático, mas crítico, analista e tudo mais. Eu acho que os papéis que eu desempenhei profissionalmente dizem um pouco disso, mas eu não tô aqui para me definir como um profissional, até porque o profissionalismo não define a gente, né? São vários fatores que definem a gente, e certamente um deles, pra mim, é o pragmatismo. E daí eu fui pensando um pouco no longo da história, e eu já vou juntar isso com o tema da demissão, ao longo da minha história, né? Eu sempre fui uma criança que tinha interesses, sabe? Quando minha mãe me pediu alguma coisa, não me foge a memória que eu vira e mexe pedia coisas de volta, seja dinheiro, seja algum favor, e eu vejo que quando mais novo, na infância mesmo, eu era muito assim. Eu tinha muito isso, principalmente nessas relações com a minha mãe, né, de troca. Faz esse favor pra mim? Eu faço, mas o que eu ganho com isso? E outras coisas nesse fator. Aí depois de um tempo, uma das figuras históricas que mais fez sentido na minha vida foi o Otto von Bismarck, que foi o chanceler da Alemanha e a figura mais importante na unificação alemã. E ele
era particularmente interessante para mim, não por ser alguém alinhado ideologicamente comigo e tudo mais. Quando eu conheci essa figura histórica, eu era um adolescente. Então não tinha muita ideologia, muito pensamento ideológico partidário ligado nesse meu interesse pela figura histórica do chanceler alemão. Na verdade, eu acho que o principal ponto de ligação aqui entre um rapaz light skin, ou pardo, não branco, bissexual, brasileiro do século XXI, com esse homem branco, alemão, prussiano, da época da unificação da Alemanha e tudo mais, é o pragmatismo. Eu acho que se tem uma coisa que me pegava muito, era a prática do Bismarck. No caso, precisamos unificar a Alemanha, o que vamos fazer? Vamos fazer guerra com esse país, vamos provocar isso. Esse pensamento estratégico, mas não só isso. Tinha uma frase que atribuíam a ele. Se é verdade ou não, nunca fui a fundo para descobrir. Então pode não ser, mas a culpa não é minha se não for. Que é algo como, ao invés de aprender com os meus próprios erros, eu prefiro aprender com os erros dos outros. E para mim isso é muito cirúrgico e pragmático também, porque você não precisa errar para aprender que alguma coisa é um erro. Você pode observar, você pode analisar situações e entender se o que você está fazendo está dentro desse conjunto de informações que levaram aquilo ou não. O que eu estou fazendo é totalmente diferente, sou outra pessoa, o que aconteceu com fulano vai influenciar a mim ou não. Que muitas vezes quando a gente é jovem, a gente acha que as experiências dos outros nunca vão refletir nos nossos atos. E eu acho que deve ter a ver com o ímpeto jovem, com hormônios e tudo mais, mas a gente sempre acha que somos muito diferentes dos outros para aprender com o erro deles e fazer daquela prática do outro um aprendizado. Né? E acho que essa frase, esse pragmatismo, não só me ligaram com a figura do Bismarck, mas que fazem muito sentido na minha vida e continuo fazendo. Acho que agora um pouco menos prepotente no o outro, num sentimento um pouco mais individual, mas ao mesmo tempo mais comunitário, porque eu acho que eu não só preciso aprender com o erro do outro, eu posso aprender com os meus próprios erros, e mais do que isso, acho que a gente pode puxar um fio de ancestralidade aqui e aprender com aqueles que nos ensinaram, naqueles que já vieram e que passaram o ensinamento pra gente. E eu acho que é nesse caminho a demissão tá me fazendo refletir. E, dado todo esse contexto, vou explicar por quê. Porque no momento que eu fui demitido, eu não fiquei triste. Claro, eu tive um tempo para absorver as sensações, eu tive um momento para entender o que estava acontecendo, mas foi rápido. E ao mesmo tempo que eu tive um pouco de ansiedade, porque tem uma questão financeira aí, eu sou uma pessoa que mora sozinho agora, tenho uma família relativamente próxima, tenho amigos, tenho colegas, vizinhos que são uma rede de apoio, mas de forma prática mesmo, eu tô sozinho. Eu sou a minha única renda e eu sou minha única forma de sustento e um dos dois seres que eu preciso sustentar, no caso eu e minha gata. Beleza. Eu conversei com algumas pessoas no dia do desligamento, conversei com algumas pessoas depois e não só essas conversas, mas esse pragmatismo, esse aprendizado me fez ficar muito facilmente tranquilo. Eu conversei com a minha psicóloga no mesmo dia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi adiantar a minha sessão com a psicóloga, e tudo isso foi muito bem pensado, muito bem calculado, sabe? E eu acho que é aí que essa característica da criticidade, do pragmatismo, junto com, talvez, eu não vou dizer humildade, mas com essa capacidade analítica e de referência mesmo, essa capacidade de respeitar não só
as minhas vivências e os meus aprendizados, mas também as vivências e os aprendizados dos outros que vieram falar comigo, e também as vivências e aprendizado daqueles que vieram antes de mim, me trouxeram num lugar seguro. Eu consegui calmamente traçar planos de médio prazo, planos de curto e médio prazo, que me deixaram tranquilo, não deixaram a ansiedade tomar conta de mim, a falta de controle da situação tomar conta de mim, porque beleza, o que eu tinha previsto para receber no dia X não vai chegar, porque eu fui demitido, então vai chegar no dia Y, mas os planos que eu tinha feito eu posso continuar, eu posso parar, pensar, cara, vou receber isso, isso e isso, eu tenho tantos dias para fazer, para me programar, para guardar um pouco de dinheiro, para não gastar tanto. Eu também tenho uma questão de aprendizado individual mesmo. Eu já passei por vários momentos. Ano passado foi um momento muito pior para mim do que esse momento está sendo. Minha mãe me ensinou em vários momentos que você pode se desafiar e fazer mais coisas, né? Você pode trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo, você pode fazer coisas diferentes daquelas que você tinha planejado inicialmente. Eu já fiz isso, eu comecei na empresa que eu saí como atendente de telefone, então não faz mal você pensar que você pode voltar 2 passos para trás para garantir que você não se perca no meio do caminho. Então, aqui tem um conjunto de aprendizados que eu não deixei passar e que de forma respeitosa eu estou utilizando, respeitando aqueles que me cercam, respeitando a minha história, respeitando a história de quem veio antes de mim. E eu acho que é esse o ponto que me deixou mais reflexivo hoje, esse dia, para gravar esse vídeo. Não foi a demissão, foi também o pragmatismo, mas também tem a ver com o que a gente aprende com a vida e o que a gente usa através da vida dos outros, da comunidade, do mundo que a gente vê, do mundo que a gente humaniza. A forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente relativiza as coisas, a forma que a gente sente o mundo, tem a ver com as trocas que a gente fez com ele. E o mundo aqui é tudo. São as pessoas, são as histórias dessas pessoas, são as histórias de quem veio antes, são a história de quem veio depois, porque a gente não precisa aprender só dos mais velhos, dos ancestrais, a gente pode aprender com quem tá aí há menos tempo. E acho que isso, tendo uma visão um pouco mais distante de tudo que tá acontecendo, não sendo só personagem, mas sendo autor e observador da história, sendo autor, sendo leitor e sendo personagem, a gente consegue controlar muito melhor as situações que estão em volta da gente. Então, para mim, nesse caso, ser pragmático foi entender o objeto, o objetivo, o lugar que eu tô, o sujeito, o mundo, e estruturar um pensamento que me fizesse continuar tranquilo em relação ao momento que eu tô vivendo e tranquilo para poder pensar o momento que eu tô vivendo. E o que eu tiro de tudo isso é: nenhuma experiência é inválida. Nada que a gente passa, nada que os outros passam, nada que quem veio antes passou é totalmente invalidado. A gente consegue extrair muita coisa das experiências se a gente tiver o respeito por elas. E acho que esse é o mais importante. Ter respeito pela vivência dos outros, ter respeito pela vivência dos ancestrais, ter respeito pela vivência daqueles que vão vir e daqueles que souberam observar o mundo com olhares diferentes dos nossos, é a chave de ouro para, de forma crítica e aqui também pragmática, você poder enxergar melhores caminhos para sua própria individualidade, melhores caminhos para sua própria vivência, melhores oportunidades para você tentar escrever essa história. E através disso que eu tô tentando tornar meus dias não produtivos, mas mais próximos daquilo que eu almejo ser, daquilo que eu almejo fazer, levando em conta toda a história anterior e toda a história paralela que tá comigo. E eu acho que é isso. A reflexão de hoje é essa. Acho que é importante lembrar que ser pragmático não quer dizer não ser emotivo. Eu me emociono, eu sinto medo, tenho ansiedade, mas ser pragmático às vezes é dar o tempo certo para que essas coisas, para que esse sentimento, para que essas emoções tomem conta da gente e ter o tempo certo de agir, para não deixar com que todo o resto leve a gente nessa correnteza.
Não sei se eu falei muita baboseira, não sei se ficou extremamente inteligível o que eu disse aqui, não sei se eu brisei demais nas conclusões, nos pensamentos, mas se você gostou desse vídeo, se esse vídeo trouxe algo novo pra você, trouxe algo a mais pra você e pra sua vivência, considere se inscrever, considere curtir e compartilhar esse vídeo e deixe um comentário, fale como você se sente. Fale como você se sente, quais são suas maneiras de reagir, suas maneiras de lidar com esses momentos adversos, com essas externalidades que vêm para a sua vida, e como você também aprende com aqueles que vieram antes, com aqueles que estão aí, e se você realmente leva em conta o outro, que eu acho que é um dos fatores mais importantes aqui. Fala um pouco da sua experiência, tenta contar um pouco da sua vivência, e tenta aprender um pouco com a vivência daqueles que já passaram por esse mundo e já lidaram com coisa muito parecida com a gente.